pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do webinar nosso de distribuição. Hoje nós vamos falar sobre compras, né? Então, a ideia é que a gente fale sobre compras, né? Então, hoje eu vou começar um pouquinho mais cedo, tá? Até para que a gente tenha tempo de revisar alguns conceitos, enfim. Eu vou só mostrar aqui rapidamente para vocês o canal do YouTube da Axis, né? Deixe seu like, né? Se inscreva no canal, né? Enfim, nós temos aqui, o pessoal citou lá sobre treinamento de estatísticas. Hoje eu vou falar sobre estatísticas também, mas ele está aqui dentro do treinamento de vendas, gestão de prospects, né? Então a gente fez aqui, tem os webinários também do Bruno, muito interessantes mesmo. Então, por favor, deem uma olhada aqui nesses vídeos. Não é nada muito longo, mas tem alguns tópicos aqui que a gente colocou: nota fiscal de serviço, criação de queries, não conformidade e controle de qualidade no X3, gestão de prospects e leads, e o módulo financeiro. O Bruno fez aqui o mesmo ciclo que a gente está agora, né, iniciando, que é de distribuição. O Bruno já fez do módulo financeiro, então está bem interessante para que você tenha uma noção do módulo aqui, tá bom? E tem uma introdução ao 6x3 também, de 17 minutinhos, para você conhecer mais sobre o X3. Vou abrir aqui o PowerPoint. É só porque ficou o tema pendente. E outra questão também que colocaram os colegas ontem, a gente falou sobre inventário e entrada diversa. Alguns colegas passaram: Diogo, eu utilizo a entrada diversa, não tem problema nenhum. Eu citei inventário, mas por uma questão de organização de processo dentro do chão de fábrica ou dentro do centro de distribuição, porque imagine, uma entrada diversa, você tem que pegar item a item e fazer uma importação. Enfim, o inventário ele tem uma dinâmica mais simples, né? Então, por exemplo, eu vou fazer inventário do corredor dessa localização aqui XPTO interna, daí vai lá na localização, faz a contagem. Agora eu vou fazer só a contagem da categoria revenda. Fica um pouco mais dinâmico, por isso que eu gosto de sempre fazer a primeira entrada do projeto com o inventário, porque aí a gente já acostuma com a tela, com a criação de sessão. Aí também não pode fazer nada de alocação enquanto está em contagem, então o cliente geralmente tem que fazer um planejamento, né, para esse inventário, mas fica aí, de acordo com vocês, a definição de preferência. Se preferem fazer por uma entrada diversa ou por inventário, o efeito é o mesmo, é só mais uma questão de processo e facilidade, né? Então, já usei em projetos entrada diversa também, e o cliente ficou satisfeito e teve o mesmo resultado, tá, pessoal? Beleza? Então, hoje, dando sequência, nós vamos falar sobre o módulo de compras, amanhã vendas, depois o overview, fluxo integrado mais legislação brasileira, e depois vocês receberão a avaliação do treinamento. Então, distribuição compras, mesma sequência, eu vou fazer para que fique lógico, né? Os conceitos do módulo, preocupações, cadastros e os fluxos, né? Daí fica uma coisa mais completa. Os conceitos iniciais, o módulo compras. No final desse webinar, eu gosto sempre de colocar aqui o escopo, porque nós da consultoria nós trabalhamos com o escopo, que é a definição do que você pode esperar desse webinar, né? Eu espero dicas de números da Mega Sena, enfim, emagrecer sem parar de comer, não. Enriquecer simplesmente, facilmente, não. Nós vamos colocar aqui quais são os critérios que afetam o módulo compras, os cadastros básicos. Nós vamos falar de categoria de fornecedor, o que é um terceiro e um fornecedor. Vamos criar um pedido de compra e uma encomenda de compra, uma recepção e uma fatura. E aí conhecer as consultas básicas. Esses são os nossos objetivos. E o módulo de compras, eu aproveito a mesma figura, né, porque fica mais fácil também da gente sempre olhar. Eu gosto de repetir as figuras para a gente sempre internalizar os fluxos do X3, tá?
Então, eu poderia colocar aqui outras figuras de compras, mas eu coloquei a mesma de estoque, porque tem aquela estrutura da localização de recebimento, controle de qualidade, os centros de trabalho, né, as localizações de armazenamento, picking, enfim. Mas para compras, qual que é o objetivo do módulo? Registrar os movimentos de compras de acordo com o grau de detalhamento exigido. Então, ele registra os movimentos de compra de acordo com o grau de detalhamento. É uma definição genérica, mas eu acredito que é a mais adequada. Por quê? De acordo com o processo que a gente vai levantar, a gente vai parametrizar e adequar o módulo para registro e detalhamento de acordo com o grau de exigência. Tá? Então, eu sempre passo isso no primeira... Quando a gente faz aquela abertura do projeto com o cliente, eu sempre passo, ó, teu objetivo é implementar o ERP e atender o grau de detalhamento que a sua empresa exige, né? Aí eu coloquei aqui quantidade, fornecedor, os controles, né? Número da nota fiscal, data, valor, etc. E o que que o módulo de compras do X3 ele oferece? Ele oferece simplicidade e dinamismo, então ele é simples e dinâmico, isso é muito importante, porque quando eu vou implementar, eu passo para o pessoal o módulo e eles falam, puxa, mas é simples, né? Sim, mas toda a simplicidade eu acredito que é mais desafiadora do que a complexidade, porque algo simples, o pessoal vai exigir mais indicadores no final. Se ele é simples de operar, logo ele terá uma exigência maior em consultas e relatórios no final do processo. Quanto mais complexo no início, mais simples a saída. Então, é uma simplicidade enganosa. Então, a gente sempre mapeia, faz o mapeamento da forma mais completa para que o cliente tenha informação, mesmo ele sendo simples. Os idiomas, porque você pode fazer compra, importação, né? Fazer suas encomendas de compra. Até eu coloquei duas empresinhas ali, uma em Portugal e outra na França, né? Ali na costa da França, ali Normandia, enfim, né? Do desembarque lá do dia D, né? Pertinho ali. E Portugal está perto ali da Galícia, né? Então, aí as divisas e moedas para você comprar em euro, dólar, yuan, enfim, né? Legislações também para você atender várias legislações. Então, eu posso comprar de uma empresa canadense e ele vai calcular os impostos do Canadá. Posso comprar de uma empresa da República Tcheca, ele vai calcular os impostos. Enfim, isso é muito importante. Sociedades também. Eu posso ter uma sociedade no Brasil, outra em Portugal. A gente já tem vários projetos com várias empresas em vários países. Gestão de container, eu acho bem importante, né? Então, você tem essa gestão dentro do X3 de capacidade e o workflow, que é a aprovação, né? Então, hoje, nós vamos falar da parte mais simples, tá? Nós não vamos chegar a falar da parte avançada, mas ficou ali a coleta dos temas no início do nosso webinar. E do módulo compras, o que que a gente pode esperar, né? Então, das funcionalidades. O pedido de compras, que é, digamos assim, o primeiro input de informação do módulo compras, a encomenda de compras. Então, tem pessoas que vêm de outros sistemas que a terminologia é diferente. Ah, Diogo, encomenda para mim é uma coisa, pedido é outra. Não. Pedido é solicitação de material, eu solicito a compra, a encomenda já é uma compra firme, tá? Então, eu vou mandar lá para o fornecedor e já empenhei o compromisso de compra com o fornecedor. Depois eu tenho a recepção, que é a entrada em estoque, a fatura de compra, que vai gerar o quantos a pagar, e aí outros processos complementares, que é devolução de fornecedor, compra por contrato, que é encomendas abertas, subcontratação e controle de qualidade. No módulo compras, nós temos também algumas funções que são bem interessantes, por isso que eu falo que ele vai dar simplicidade à complexidade de acordo. A gente já vai ver isso aí no slide, como que ele pode ser o processo dele. Eu posso trabalhar com MRP, workflow, plano comprador, critérios de recepção por data, preço e quantidade, né? Então, por exemplo, se eu permito receber com um valor 10 centavos maior ou bloqueio, enfim, que é o three-way match. Interestabelecimento, quer dizer, eu vendo por um estabelecimento, mas entrego pelo outro. E o outro, o centro de distribuição, tem que mandar uma nota, uma remessa. O sistema já faz a ordem de compra e ordem de venda entre os estabelecimentos. Ele também controla adiantamento na compra, então na encomenda eu posso já fazer um adiantamento, ele aparece para o quantos a pagar.
Eu posso trabalhar com reserva no budget também e contabilização. Então, a partir do momento em que eu valido a minha recepção e valido a minha fatura, eu gero as contabilizações de estoque ou as contabilizações que afetam o contas a pagar. Lembrando que a contabilização de estoque ela é configurável também, tá? Tem clientes que preferem fazer a contabilização na validação da recepção ou na fatura, aí é o documento automático, né? Que a gente não vai falar hoje, não é o nosso assunto. Aproveitei a mesma imagem, mas coloquei o caminhãozinho aqui. Amanhã ele vai mudar para cá, né? Por quê? Porque a compras trata dessa parte esquerda do processo, onde tem a interação com o fornecedor, os produtos e a recepção, e a armazenagem já é um processo de estoque. Então, ontem a gente viu armazenamento, amanhã a gente vai ver a sequência que é o envio dos produtos ao cliente. Então, aqui a gente vai tratar só ali do caminhãozinho. Então, eu coloquei aqui os fluxos de compras, o mais simples e do mais simples ao mais completo. Então, eu posso ter direto a encomenda de compra, o recebimento, que é a entrada de estoque e fatura, que são 3 processos, depois devolução, enfim, nota de crédito, que são processos complementares. Ou eu posso ter o pedido de compra, pedido de cotação, encomenda, recepção, enfim, um processo mais extenso, tá? Então, eu posso envolver aqui uma cotação com um ou mais fornecedores, ter uma resposta, uma aprovação, e aí passar para encomenda ou a partir da encomenda. Então, é extremamente flexível. Então, aqui eu coloquei um slide, né? Então, nós temos o que sempre envolvido, um fornecedor, um preço, que a gente chama de tarifa no X3 de um produto. Então, eu tenho um fluxo que começa com o pedido de compra, depois, passando pela cotação. Aqui essas bolinhas são que não são obrigatórios, tá? Então, eu posso passar pela cotação ou não. Eu posso ir direto para a encomenda de compra e eu posso ir direto da encomenda para a fatura. Posso fazer direto recepção e fatura ou somente a fatura. Então, o módulo compras, ele cobre desde o processo mais completo, com mais etapas, até o processo mais simples. Eu só compro para uso e consumo, só quero fazer a fatura direta. Ótimo. Eu só quero fazer recepção e fatura porque eu não tenho, a minha atividade não demanda compra com encomenda. Eu tenho um fornecedor só, firme, e ele me manda conforme eu solicito. Então, faz recepção fatura. Ah, não, eu tenho o processo inteiro. Faz, então, o processo inteiro. Por isso que a gente sempre prioriza o levantamento de escopo, né, para que a gente defina isso. E por isso que eu gosto de falar dos critérios que afetam o módulo de compras. Então, quais são os critérios? Aqui, a gente já falou ontem, né, que é o escopo, a metodologia SAGE, o ramo de negócio, o regime tributário, as legislações específicas. Mas por que que eu mantive aqui se ele tem produção, subcontratação, empréstimo? Porque isso afeta inteiramente compras, né? Compras sempre é a área mais afim ao estoque, né? Então, geralmente, o comprador sabe de trás para frente as especificações de produto, às vezes ele sabe mais do estoque do que o próprio responsável pelo estoque, porque a responsabilidade dele é de comprar, e é uma responsabilidade imensa. Integração com outras fontes de dados. Por que eu falo isso para compras? Porque às vezes ele pode colocar um pedido num site de um determinado fornecedor, tem um API que faz a compra e tem que integrar com o X3 no retorno, né? Então, AutoCAD e SolidWorks tem revisão da lista de produtos pela engenharia. Então, às vezes a engenharia monta um painel elétrico ou monta uma janela, enfim, um projeto arquitetônico. Por exemplo, um aeroporto, faz lá a estrutura de alumínio do aeroporto, mas aí mudou o projeto, aí muda no AutoCAD, aí tem que mudar a especificação, o comprador tem que estar sempre atento a isso, né? Geralmente o departamento de engenharia conversa muito com compras. E quais são os critérios que a gente define na entrevista de escopo? Então, eu coloquei aqui para vocês, são poucos que nós temos no X3, porque a maioria é estoque. Lembra que estoque a gente viu 2, 3 slides, né? Compras eu tenho o quê? Gestão de lista de preços, né, do fornecedor. Se eu tenho workflow, aprovação, né, qual que é o fluxo de aprovação. E se eu trabalho com aprovação na encomenda de compra ou no pedido. E se eu vou trabalhar com subcontratação,
sem ordem de produção. Por quê? Porque se ele tiver módulo produção, já são outros fluxos, tá? Que não são esses daqui. Por quê? Porque se tiver ordem de produção, quem vai disparar toda o planejamento de subcontratação é o planejador da produção, que ele vai rodar lá o planejamento de produção, e aí na lista de materiais vai ter materiais que são subcontratados e aí ele dispara isso, tá? Então esse processo seria subcontratação sem ordem de produção. E os contratos, né? Onde eu tenho um contrato e conforme eu solicitar, o fornecedor vai mandando. Então, são esses os fatores no X3 que afetam, tá? E aqui, quais são os critérios também que afetam diretamente? Coloquei alguns. Compras por contrato, subcontratação a gente já falou, aprovação. Se vai trabalhar com cotação, né? Então, se vai trabalhar com cotação e respostas, isso é importante. A gente sempre pergunta, tem algum processo interno de cotação? Tenho. Então, vamos implementar esse processo. Quantidade de aprovadores. Quantas pessoas aprovam esse pedido ou essa requisição? Ah, são 4, são 5. E se trabalha com alçada? Ah, até R$ 1.000 não precisa aprovar. Mas para essa linha de produto, a partir de 10 tem que aprovar. E se vai reservar no budget, né? Muitas vezes a pessoa tem budget por departamento, por centro de custo, por área, por região. E aí a gente consegue trabalhar isso no budget, ele reservar nos diferentes budgets. Você vai trabalhar com reaprovisionamento via MRP e você vai trabalhar com centros de custo. Os critérios indiretos, basicamente, eu não vou falar de todos porque são os do estoque ontem, tá? Daí, no final do nosso ciclo, eu vou mandar o material para vocês, mas basicamente são todos os critérios de estoque, né? Custo, controle de localização, mas eu coloquei como indireto, porque também afeta compras, né? Então, quando eu vou fazer o levantamento de compras, eu sempre coloco todos esses itens no radar. Por quê? Porque vão impactar o processo de compras. Porque se ele compra se ele tem controle de localização, ele pode querer já na compra já sugerir a localização, né? Quando ele fizer a recepção. Então quer dizer, compras já afetado pelo estoque. Coloquei aqui material perigoso, ativo imobilizado. Ativo imobilizado que eu falei para vocês é aquela questão de imobilizar na compra ou não, né? Se ele vai querer na hora de dar a entrada na nota já fazer a imobilização e ele gera despesa no módulo ativo e só faz imobilização no ativo, não precisa entrar com a despesa, né? Mas isso é no levantamento. Aqui a amostragem, linha, controle de sucata, enfim. E aqui os mesmos também para infraestrutura, volume de transação, se tem impressora cabeada, se servidora local, se tem emissão de nota, né? Tem devolução fornecedor, emite a nota. Aí tem lá no galpão, rede wireless, né? Então a gente faz uns testes para emissão de nota, enfim, e a quantidade de usuários e definição de acesso, para restringir os acessos. E agora vamos falar dos cadastros básicos, né? Então, passadas as etapas iniciais, quais são os cadastros básicos que nós temos no módulo? São poucos, tá? Diferente de estoque, que a gente tem vários, compras a gente tem menos. Por quê? Porque basicamente o estoque já cadastrou artigo, categoria, artigo e estabelecimento. Então, cabe ao compras cadastrar o quê? Verificar se o estabelecimento está parametrizado como estabelecimento de compra, cadastrar as famílias estatísticas de fornecedor. Hoje a gente vai mostrar para vocês as estatísticas, né? Que o pessoal ficou bem interessado, que o X3 já tem quase como se fosse um BI, dando informação de compras por família estatística, por categoria. Categoria de fornecedor não é tão explorado aqui no Brasil, lá fora o pessoal usa, mas como eles utilizam mais o BI do X3, né? Eles fazem lá as queries, enfim, tem um BI do X3 que faz bem essa parte, então eles não usam muito, é cultural lá, tá? Inclusive eu trabalhei numa implementação com uma empresa canadense de construção, eu fiz a implementação do BI para eles, e eles tinham uma categoria só, igual a gente usa no Brasil, fornecedores. E aí com o BI eles vão montando os cubos de informação. O cadastro do fornecedor e as informações de compras nos artigos, né? Isso vale a pena a gente revisar. Então vamos ver lá no estabelecimento de compra. Então, basicamente, se é de compra. Eu mostro aqui porque é o mais básico, né?
Parece assim aquele, para você sair na sua garagem e dirigir seu carro tem que levar a chave. Mas muita gente esquece a chave quando está na porta do carro, né? Acontece comigo volta e meia. Então, marque compra lá para que você não vá tentar entrar uma compra e não deixe dizendo que o estabelecimento não é de compra, né? Então tem que marcar isso aí. As famílias estatísticas de fornecedor, então vejam aqui que eu coloquei informática, bicicleta, agroalimentar, farmacêutica, química, e você tem 3 grupos para categorizar o teu fornecedor, tá? Então você pode fazer isso em cruzamento com a família estatística do artigo. Então lá tem 5, aqui tem 3, você pode criar visões, por exemplo, quanto que eu comprei desse fornecedor, desse produto, e aí fazer o cruzamento via estatística. A gente já vai mostrar isso no sistema, tá? A categoria de fornecedor, basicamente, eu tenho uma definição de contador, que vai criar a estrutura do código do fornecedor, tá? Toda vez que eu tenho uma categoria sem contador, quer dizer que está manual lá, tá? Então, quando que a gente deixa manual? O cliente quer usar CPF ou CNPJ no cadastro do cliente, então a gente deixa sem contador, né? Então, ou você pode usar um contador que pegue a informação do CPF e cadastre, mas geralmente a gente deixa sem nesses casos. E aqui tem uma informação importante, que é o país, a língua divisa e o tipo de câmbio. Porque quando eu trabalho com importação, eu tenho vários tipos de câmbio e eu tenho a definição desse câmbio na categoria e no cadastro fornecedor. Então, puxou a cotação errada. Tem que ver lá o tipo de câmbio e o câmbio que está registrado. Depois nós temos o cadastro de fornecedor. Não se preocupem que a gente vai falar com mais detalhe desses dois, tá? Eu só estou passando por cima quais são os cadastros, depois a gente vai ver no slide e no sistema. Então aqui basicamente no cadastro fornecedor eu tenho a lista esquerda, aqui na parte do meio da tela eu tenho as definições de categoria, o código, se ele está ativo ou não, razão social, se ele é consumidor final ou contribuinte, o idioma desse fornecedor, se ele é interestabelecimento, e aqui nas abas eu vou ter as informações de acordo com a área interessada. Aqui eu coloquei as informações de compras nos artigos. Então, lá na categoria de artigo, eu tenho uma informação de compra na aba Compra-Venda. Qual que é a informação de compra? O horizonte, os dias de calendário e o prazo de reposição. Isso aí vai impactar o quê? O MRP. Ele vai usar esses parâmetros aqui, só que ele sugere isso para o artigo e para o artigo estabelecimento, tá? Eu posso mudar isso lá. Isso aqui é o dado mais geral, tá? E aqui a definição se esse artigo é recepcionado ou não. Então, muitas vezes eu não consigo entrar com a recepção, ele dá mensagem que o artigo é não recepcionável porque não está marcado isso. E o pedido de compra obrigatório, eu marco aqui, ele vai exigir pedido de compra para essa categoria barra artigo. Os fluxos de entrada, a gente vai falar várias vezes sobre eles, que são os status, né, permitidos, e as localizações sugeridas. Então, nesse caso aqui, vocês vejam que para devolução de envio, eu tenho a expedição, entra em qualidade. Então, aqui o status por padrão é qualidade, os demais é A, mas ele aceita todos, né? Então, eu posso colocar aqui informações se vai registrar lote ou não, isso lá na categoria. No produto, eu tenho uma aba de compras também, que, lembra que na categoria a gente viu, isso aqui é o horizonte? No produto eu também tenho. Então, quer dizer, eu não preciso definir na categoria, porque eu posso definir isso no produto. Uma pergunta que os usuários me fazem é, Diogo, eu já cadastrei produto, agora eu vou trabalhar com MRP. Eu preciso entrar um a um, definir? Não, você pode fazer atualização via modelo de importação, tá? Você pode colocar os campos aqui, preencher e subir e fazer atualização de campo, tá? Aqui eu vou colocar também a tolerância que eu falei para vocês, de valor, data, quantidade, e eu posso colocar um preço base, aqui um custo fixo e uma estrutura de custos, comprador. Então, são as informações de compra do produto. Também eu tenho uma aba de fornecedores. Para quê? Essa é importante para fins de código, né, do fornecedor, a tolerância. Eu posso colocar uma unidade de compra, uma quantidade mínima também para esse comprador, e se vai estar sujeito ao controle de qualidade para esse fornecedor. Então, tem dados de subcontratação também, que é a localização de subcontratação.
Então, eu posso vincular um fornecedor a esse produto também com as informações do produto fornecedor, no caso que a gente chama artigo fornecedor. A informação de impostos também, CST, origem de mercadoria, CST de IPI, PIS, COFINS, o NCM, o tipo de mercadoria, então esses são dados nossos aqui do Brasil. E no artigo estabelecimento, mesma coisa, vocês já viram esse campo antes, né, de compras, eu tenho aqui a mesma informação de planificação, só que eu tenho mais informações de prazos, que é o prazo de fabricação, de controle de qualidade, de compra, picking. Então, eu posso colocar aqui um número de dias úteis ou dias calendário, para quando eu rodar MRP, ele já prevê quando que eu vou ter esse artigo disponível dentro do meu estoque. Aqui eu coloquei para vocês também aqui a informação do tipo de reaprovisionamento e o tipo de sugestão, se é de compra, fabricação, e as definições que afetam compras. Estoque de segurança, estoque máximo, ponto de encomenda. Então, isso está lá no artigo estabelecimento e afetam compras. Então, vamos falar de categoria de fornecedor e aí a gente já vai para o sistema mostrar para vocês. Então, na categoria de fornecedor, o que que eu defino? Eu já dei um spoilerzão, né? Mas ele define o contador, o tipo de câmbio, país, língua e divisa, os dados de entrega, elementos de faturação. Esses elementos de faturação são bem importantes, porque eles aumentam ou diminuem o valor da fatura. São eles: desconto, frete, IPI, ICMS-ST, né? Então, tem vários itens que podem, dentro do Brasil ou lá fora, aumentar ou não juros, né, taxas alfandegárias, enfim. O código contábil, que é para fins da contabilidade, a gente falou ontem do produto, mas tem um código contábil também do fornecedor e do cliente, que a gente vai falar amanhã. O regime de taxa terceiro é obrigatório cadastrar, e lá fora eu já falei para vocês que o regime de taxa do terceiro, em conjunto com o regime de taxa do produto, definem a taxa a ser aplicada onde? Estados Unidos, Canadá, Europa e alguns outros países. Aqui no Brasil, a gente faz isso via VTax e RTax, né? Então, fazendo os cálculos, a gente vai falar na quinta de maneira superficial. E sugestões cadastrais, condição de pagamento, limite de crédito. Então, quer dizer, você define na categoria, ele herda no fornecedor, mas você pode alterar. Não é uma coisa fixa, é mais dinâmico. Então, aqui na categoria de fornecedor, eu coloquei um print, igual do que a gente tinha. Aqui na aba comerciais, a gente tem os dados de entrega, que eu falei para vocês, né? Qual que é o prazo, modo de expedição. Só que a gente dificilmente define isso na categoria. A única informação que geralmente a gente define na categoria é o código contabilístico e regime de impostos. Por quê? Porque geralmente o comprador ou o vendedor, no caso do cliente, não sabe qual que é o código contábil. Então a gente já vincula para ele herdar lá no fornecedor, tá? Então nesse caso aqui ficou bem simples, né? Brasil, fornecedor nacional. Daí deve ter um BR internacional para importação. Daí deve ter um fornecedor de cada país, né? De acordo com a contabilização. E o terceiro fornecedor, terceiro é um conceito que eu vou trazer para vocês, que o X3 fala que terceiro é todo aquele que se relaciona com a minha empresa em algum momento, mas que não pertence à minha empresa. Ó, eu estudei bastante para falar isso para vocês, tá? Fiquei um mês estudando. Não, não é, pessoal, é meio óbvio, mas às vezes as coisas óbvias têm que ser ditas, porque senão a gente olha o que que é um terceiro e fica com dúvida e isso gera confusão. No X3, terceiro são aqueles que desempenham um papel e prestam algum tipo de serviço ou têm algum tipo de relacionamento com a empresa. Então, no caso, são eles. Coloquei aqui, né? Clientes, representantes, factoring. Então, quer dizer, o X3 tem um controle de factoring, que você pode passar para uma empresa de factoring os teus vencimentos, e ele registra isso como um terceiro. Prospects, a gente tem o nosso webinar falando de prospects e leads, né, que estão aqui. Os prestatários de honorários, os fornecedores e as transportadoras, que a gente vai falar amanhã de transportadoras e clientes e representantes, né? Então, esses são os terceiros. Então, toda vez que você cria um transportador, um cliente, um fornecedor, ele vai para essa tabela de terceiros aqui, tá? Então, por isso que é importante. Às vezes eu quero excluir um cliente, fornecedor, não consigo. Tem que ir lá na tabela de terceiros olhar lá se você tem ou não como excluir.
Aqui eu coloquei um cadastro de terceiro, que é um cliente, e a tela é muito semelhante à de cliente ou fornecedor, só que o número de abas é menor e eu tenho aqui os botões para quê? Para que eu transforme esse terceiro num cliente, num fornecedor ou num transportador. Por quê? Como eu disse aqui, ele desempenha um papel. Então, eu posso ter um cliente que, ao mesmo tempo, ele é um fornecedor, é um transportador. Então, de acordo, eu posso, inclusive, usar a mesma codificação e lá vai ter uma casinha indicando quais são os papéis que ele tem com a empresa. E o nosso cadastro de fornecedor, que na função de fornecedores nós vamos poder criar, alterar e visualizar os registros de fornecedores, né? Mais uma coisa bem inteligente a ser dita. Então, aqui nas definições importantes de fornecedor, eu tenho categoria e código, a razão social, país, divisa e língua, os endereços, é muito importante, né? Colocar os endereços aqui. Os elementos de faturação, isso é bem importante vincular, senão ele não aparece depois na fatura para que você informe. Então, geralmente a gente vincula na categoria, faz importação, já assume esses elementos para que sempre estejam lá carregados. Eu já mostro para vocês isso no sistema. Indisponibilidade, isso é importante, que dias que o meu fornecedor não trabalha. Ah, não trabalha no domingo, ou ele tem um calendário de disponibilidade, eu posso fazer isso no X3 também. Para fins de MRP é importante, tá? Código contábil e nível de taxa do terceiro. E aqui os dados dos impostos, né, nossos, que são o KNAI principal e os KNAI secundários. E para serviços, como é que vai ser o regime de retenção para esse fornecedor? Se a cada nota fiscal, se de acordo com o limite, ou se não calcula a retenção. Isso vai impactar nos vencimentos, tá? E aqui, ontem a gente viu isso para produto, mas o código contábil ele vai definir a conta contábil de fornecedor. Então, lá no produto, eu tenho já a conta débito ou crédito, de acordo se vai ser uma entrada ou saída. E aqui no fornecedor, eu vou ter a minha conta débito e crédito de acordo com o movimento, se é uma devolução ou uma fatura. E no regime de taxa, eu vou ter o regime de impostos, lembrando que isso aqui a gente cadastra como obrigatório aqui no Brasil, mas ele tem mais impacto lá fora. E como ele é calculado os impostos, eu sempre estou mostrando esse slide porque a gente vai ver na quinta-feira, né? Eu tenho as regras de PIS e COFINS, regra de IPI, R-Tax é regra de taxa, né? Por isso que a gente coloca R-Tax aqui. E aí eu tenho a variável de taxa que cria o cenário e faz o cálculo de impostos. Então, eu poderia ter para um determinado NCM, para um determinado tipo de cliente, para uma região e para um regime o meu regime aqui de se é não cumulativo, cumulativo, enfim, o meu regime fiscal. Aí ele vai fazer o cálculo ou não de impostos. De acordo com a CST, CFOP, é bem flexível isso aqui, tá? Bem bacana de configurar. Então, já que a gente chegou aqui ao pedido, eu vou lá para o sistema para a gente mostrar os cadastros para vocês, né? Aí a gente já vai para pedido de compra. Então, aqui aquela telinha, daí eu falei para vocês, sempre tem os papéis aqui à esquerda, mas se você se perder, você vem aqui na bússola e tem um módulo de compras, né? Então, estão aqui as funcionalidades. E em dados de base, eu também posso, né, de repente aqui recolher tudo, né, dado de base, e eu vou ter aqui, ó, os terceiros, né, para cadastrar o meu fornecedor, os artigos e por aí vai. Mas o mais simples da gente fazer, o que que a gente faz geralmente? A gente dá um papel desse aqui, de acordo, né, se é o manipulador de materiais, se é o comercial, se é o comprador, né, e aí ele vai ter o processo dele de negócio, né? Então, por exemplo, aqui, o gestor de conta de fornecedor, ele vai poder cadastrar o fornecedor, vai poder fazer fatura. Então, basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa que ontem, né? A gente vai criar aqui a página comprador e colocar aqui o título comprador. A gente sempre faz isso em projeto, né? Aí vai colocar os processos de compras, vai vir aqui em funções e eu vou colocar aqui comprador. Então, aqui está todo o processo dele, só lembrar aqui na engrenagem de renomear, né? Então, posso colocar aqui, ó, meu processo. E a gente vai... Lembra que a gente falou para vocês de estatísticas, né? Então, vamos brincar com isso aí em estatística, né? O pessoal
O pessoal que me conhece, que sempre eu sou entusiasta da estatística, está virando o olho, sabe? Aquele que vira o olho e vai lá para trás do cérebro, né? E lá vem o Diogo com estatística de novo, mas é que eu gosto de estatística porque eu acho que não precisa de BI muitas vezes, né? Então vamos lá. Onde que estão as estatísticas? Eu vou aqui clicar no maisinho, estatísticas. Olha, simples, né? Compras, aí eu tenho por assunto aqui, né? Então vamos colocar aqui os primeiros que eu tenho de compras aqui, ó. Que eu tenho de devolução, encomenda, recepção. Então eu vou colocar aqui de encomenda, né? Então posso colocar aqui, ó, por exemplo, tudo que foi encomendado por um comprador, tudo que foi encomendado por produto e fornecedor, tudo que foi encomendado no dia. Então vamos colocar aqui, ó, eu vou colocar tudo junto aqui, ó. Então, ó, estão vendo aqui, ó, ele já traz aqui, ó. O admin comprou, esse danadinho aqui, ó, malandinho, comprou 7.350, o FU03, que é o contas a receber, encomendou 12 mil. E aí eu consigo clicar aqui e saber do que se trata esse 12 mil, né? Então, esse 12 mil é lá da família estatística de informática. Olha, ele gastou 12 mil numa placa de vídeo. Ah, vai embora já. Ó, e daí aqui é o fornecedor, né? Então, eu posso fazer, depois da atualização, ele vai atualizando em tempo real. E a outra que eu tenho aqui, ó, é por tipo de produto barra fornecedor. Então, eu posso saber, ó, tudo que eu comprei de games, né? Então, tá aqui, ó. Ah, dentro de games, ó. Gastei com Mortal Kombat, Days Gone, enfim. E você pode mudar o tipo de visualização, se você quer ver a quantidade, o que foi acumulado, o montante sem taxa ou com taxa, né? E aí você vai navegando, ó. Aí vai para diversos, ó. Foi com esse fornecedor que eu comprei o jogo. Atualizou, ele volta para a primeira tela, né? E lembrando que aqui você sempre pode imprimir esse gráfico, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma apresentação eu posso fazer o download como PNG, enfim, né? E aí o sistema vai pegar e vai mostrar aqui. Às vezes eu quero só uma representação rápida, né? Do, do meu gráfico, né? E aí tá aqui, ó. Né? Então quero só um com valor, enfim, você pode ver aqui o valor que está acumulado. E aqui eu tenho a despesa encomendada no dia de hoje. Só que ela tá, vocês viram que são visões complementares, né? Em uma eu tenho por comprador, na outra eu tenho por artigo fornecedor e na outra eu tenho por fornecedor já de cara, né? Então eu encomendei aqui do fornecedor, eu encomendei games desse fornecedor e aqui foram os games que eu encomendei, né? Mortal Kombat aqui, daí vai e aí você vai fazendo. E vocês viram que bacana, já tem no sistema, né? E aí a mesma coisa você pode fazer também para as faturas, né? Então eu posso colocar aqui quais foram as faturas por categoria de fornecedor, quais foram as faturas por região geográfica, quais foram as faturas de hoje, né? As faturas por fornecedor, e aí ele vai trazer aqui, ó, quanto que teve, ó, por categoria. Aí dentro da categoria, aí quais foram os artigos. Isso aqui é fatura, tá? Aqui qual que foi a despesa faturada, ó, dentro do Brasil ou fora. Daí você pode ir aqui dentro do Brasil. Aí você pode aqui são as regiões geográficas, né? Você pode, ó, São Paulo, né? E aqui, ó. Aí você vai. Isso aqui é o mundo, né? Eu gosto bastante. Deixa eu só colocar uma última aqui, daí eu prometo que eu falo assim, Diogo, sai daí, pelo amor de Deus, cara. Não aguento mais. Ó, ser torturado com estatísticas. E aqui a última, que é fornecedores, que é análise do atraso dele, né? Então, por exemplo, aqui, eu fiz uma encomenda de compra, esse aqui eu forcei, tá? Eu fiz uma encomenda de compra e recebi com um certo atraso. Aí ele vai colocando aqui, ele vai fazendo uma análise de performance do fornecedor, tá? Então, ele vai dizendo aqui qual que foi o atraso médio dele, né? Então, é bem interessante aqui. Deixa eu só mudar aqui o nome e a gente já vai para o cadastro, tá? Essa parte é bem interessante porque isso aqui tem um sistema já, né? Basicamente, né? Não precisa você adquirir uma licença, nada, ele está ali já bonitinho, só na moita aguardando. O cuidado que você tem que ter aqui na estatística, porque você pode às vezes colocar aqui na tela e falar, Diogo, não funcionou.
E aí você vai me xingar, não precisa me xingar, porque eu morei 15 anos com a sogra, tá? Eu já tive já fui bastante castigado na vida. Então não xinga. Você vem aqui em parametrização, tá? Depois você vê o vídeo. Aí nós temos aqui exploração, parâmetros estatísticas. Aí você vai pegar aquela estatística que você quer usar, as de compra são iniciadas com a CH. Você só vai marcar como, porque a maioria delas vem como inativa, tá? Então você só vai marcar que você quer como ativo, vai validar e o último passo que você vai fazer, você vai vir aqui em exploração, você vai vir aqui em estatística, validação bate. E aí você vai pegar a tua estatística e vai dizer para ele fazer a ressincronização, tá? Ele vai mostrar a data de início, a data fim, e você vai dar um OK. Logo ele já vai exibir aqui os dados na tela, tá? Então é só inserir na tela, deixar ativa a estatística, porque ele pode ficar assim, ó. Não sei se vocês perceberam que teve uma aqui que não quis nada com nada, né? Ó, faturas por fornecedor, né? Ele não fumegou. Por quê? Porque ele não está ativo. Eu não deixei ativa essa, né? Na empolgação eu adicionei. Mas as demais estão todas ativas aqui. E vamos lá para os nossos cadastros, né? Então, usando aqui o processo do comprador, então vamos ver aqui os fornecedores, né? Então, a primeira coisa que ele tem aqui é identificar o fornecedor ou criar o fornecedor. Mas antes a gente vai na categoria de fornecedor. Então, eu vou fazer aqui vou acessar a função pelo processo, tá? Na lista esquerda, eu tenho todos os fornecedores, né? Então, isso aqui é igual. Aqui na linha direita, eu tenho as informações, tá? Então, é bem importante aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui o fornecedor SysWeb, né? Então, eu venho aqui, acesso o SysWeb. Então, basicamente, aqui eu tenho a identidade dele, o código, descrição curta. Ó, estão vendo aqui que o papel dele é um fornecedor, mas eu poderia deixá-lo como cliente também na função terceiros. Ele é um contribuinte de CMS, então aqui no endereço dele, qual o campo que vai ter? CNPJ. Então eu posso ter vários endereços aqui, tá? Aqui a gente colocou um só e marcou esse como padrão, mas eu posso ter vários aqui. Aí a informação que eu falei para vocês que eu vou ter mais impacto são as informações comerciais, né? Então eu vou dizer aqui se ele vai ter um período de indisponibilidade, e aqui os elementos de faturação que eu falei para vocês, né? Frete, seguro, ICMS, ST. Isso aqui é configurado, a gente vai ver lá no nosso Bootcamp como que a gente cria, opções de rateio, enfim, né? Mas basicamente a gente vincula isso para carregar lá na fatura, na encomenda, né? Nas telas de recepção. Se não tiver aqui, ele não carrega lá, tá? Então tem que vincular aqui. Tem o câmbio também, lembra que eu falei para vocês? É o câmbio diário, mês, médio, DEB, UE. Então você tem esses tipos de câmbio aonde? Lá no cadastro de câmbio, né? Então é importante sempre ter essa noção, porque alguém tem a tarefa diária sempre de cadastrar o câmbio, né? Então aqui em câmbio de divisas, a pessoa vai inserir de acordo com o tipo de câmbio, ó. Então, eu posso trabalhar com todos esses tipos de câmbio, definir na ficha qual que é o câmbio que ele vai aplicar. Porque às vezes eu posso ter um dólar para compra, outro dólar para venda, para esse aqui eu posso trabalhar com outro dólar, e aí a gente pode fazer essa vinculação. Controle de crédito, tolerância de aproximação, e aqui as famílias estatísticas que eu vou classificar esse fornecedor. Por exemplo, ele é um fornecedor de informática, e aqui eu posso trabalhar se ele é de componente, secundário, aí eu vou qualificando ele até a família estatística. Ó, aqui eu estou trabalhando por região. Ó. Então, ele é um fornecedor que é lá da África, e aí eu posso fazer a qualificação dele para essa estatística aqui, né, que a gente falou, né? Por quê? Porque ele vai olhando para essas famílias, né? Então, se eu clico aqui, ó, tá vendo? Ó, ele vai para games e aí ele usa esse campo para fazer a análise estatística. Por isso que se chama famílias estatísticas. Eu lembro que quando eu comecei a implementar, era difícil explicar isso para o cliente porque a gente não mostrava essa função. Né? Daí ficou uma coisa vaga, o cliente acha que é qualificação. Não é, é qualificação, mas gerando
estatísticas que eu posso retirar do sistema, né? Aqui os dados financeiros, basicamente lá no financeiro vocês viram alguns deles, código contabilístico, terceiro, condição de pagamento. E aqui eu tenho uma qualificação que é bem interessante, eu vou fazer um link com o que a Lídia, não sei se vocês viram a apresentação da Lídia lá do Centro de Excelência, né? E ela falou que vai ter um bootcamp para falar sobre isso aqui, ó. Que você pode dar nota, né? E um coeficiente para cada item, né? Então, por exemplo, ó, o preço dele de 1 a 10 é nota 8, a qualidade é 9, na quantidade ele é razoável, porque ele nunca tem a quantidade que eu necessito, e aqui pode ser um indicador qualquer que eu altere depois a descrição, né? Por isso que ele está como livre, pode ser aqui o atendimento, né? Ao meu comprador. E aí o que que ele faz? Ele monta um ranking, né? Então, basicamente ele faz uma análise, ó, então quanto mais homogêneo ele tiver, melhor ele é, né? Então, por exemplo, aqui no critério quantidade ele pecou, então quer dizer prazo, até ele me atende no prazo, mas dependendo da quantidade ele não me atende direito. Isso aí eles vão dar um bootcamp lá com o pessoal do Centro de Excelência, falando sobre como fazer isso aqui via workflow, tá? Automaticamente, quer dizer, você vai fazer uma recepção, abre lá o workflow, você faz a tua avaliação e ele já atualiza esse campo aqui, tá? Aqui os dados bancários e de contato, né? Lembrando que a tabela contato, ela é uma tabela geral, né? Então vamos ver aqui que o Manuel da Nóbrega é o contato aqui desse fornecedor. Essa tabela aqui, ela é comum a cliente, fornecedor, aos terceiros, tá? Então vou colocar aqui o dado de cortesia, qual que é a função. Isso aqui também é utilizado no workflow, tá? Então, eu posso definir que eu quero disparar um e-mail, por exemplo, para o comprador ou para o diretor e ter todos esses contatos aqui ligados, né? Então, eu poderia colocar aqui mais um contato, que é o Peter Johnson aqui, e daí colocar aqui que o Peter Johnson, por exemplo, aqui, ele é o diretor comercial. E aí, quando eu no workflow eu resolvo um determinado report que eu desenvolvi, ele simplesmente vai só para o diretor comercial. Pode ser uma ordem de compra, por exemplo, né, de um determinado produto. E por essas funções vão determinando. Por isso que eu tenho campo de e-mail aqui e de telefone. Esse aqui é o cadastro fornecedor e da categoria. Eu vou fazer via túnel para a gente identificar que algumas telas eu consigo fazer o túnel, né? Isso aí eu não tinha mostrado ainda. Eu vou atualizar aqui a lista esquerda, vocês vão olhar que só tem fornecedores brasileiros, né? Nossa, cadê a criatividade do Diogo? É porque nos projetos nacionais a gente quase não usa isso, a gente usa mais família estatística, tá? A gente pode até criar fornecedores de matéria-prima, fornecedores de insumos, mas na essência eles são fornecedores. E aí a gente trabalha com os campos de família estatística. Por quê? Para não gerar uma quantidade de informação aqui desnecessária. A gente usa essas famílias estatísticas aqui, né? Então, aqui, né? Daí, de acordo com o que seleciona aqui, você pode eleger aqui, você pode configurar isso, tá? Na tabela de famílias estatísticas. Aqui o tipo de câmbio. Então, que nem eu falei para vocês, isso aqui é um grande template em que a definição mais importante para mim aqui é o contador, que vai gerar aquela estrutura de código, tá? Então, geralmente, a gente já cria um contador com o código da categoria ou deixa livre, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho como cadastrar, de acordo com o que eu desejar, a estrutura de código que eu necessite, tá? E aí, conforme eu criar o fornecedor, ele vai gerar o código. E os dados de artigos em compras, né? Então, vamos ver lá em produtos, os artigos do X3, onde a gente tem informação de compra. Então, vamos lá na categoria de artigo, quais são os dados de compras. Então, eu tenho aqui a aba compra-venda, onde eu tenho os prazos de reposição, e se o artigo é recepcionado e pedido de compra, e os critérios de tolerância, e nos fluxos de entrada, eu posso definir para um determinado tipo de movimento, por exemplo, a recepção de fornecedor, eu vou permitir esses status aqui, né? Então, eu posso vir aqui nos status autorizados, né? E, por exemplo, eu só permito aqui status
Deixa eu só tirar aqui. Eliminar aqui. Só permite o status A. Então, quer dizer aqui, ó, ele só vai permitir o status A que eu vou recepcionar. Então, eu tenho que tirar aqui os status autorizados, né? Então, aqui, ó, status A. E aí, depois eu tirar os status sem autorização. E eu posso definir um status padrão. Deixa eu só tirar aqui. Status autorizado. Isso aí. E o status padrão, e aqui eu posso colocar o registro de lote, né? Se eu quero um lote, por padrão, né? Se eu vou trabalhar com lote, registro lote ou não, lote do fornecedor, enfim. E aí você pode fazer isso para todos os tipos de... Apareceu, Caio. Todos os tipos aqui de movimentos, tá? Então, recepção, entrada diversa, controle de qualidade. Você quer certificado? É só uma Eu vou questão... tomar comigo, quer? Só uma questão aqui, pessoal, em que eu posso individualizar isso também nas regras por default, né? Por defeito aqui eu tenho também todas as para entrada e saída, as regras que eu vou determinar para o artigo, isso vai impactar compras, tá? E eu posso vincular isso a um estabelecimento, a gente falou isso ontem, né? E no produto, quais são as regras que eu vou definir? Então aqui nos artigos, que são produtos no caso, o termo do X3, eu tenho uma aba de compras também, aonde eu vou definir aqui o horizonte de planejamento, se ele é recepcionado, se tem pedido de compra obrigatório, e eu posso vincular os dados de fornecedor. A única coisa que eu chamo a atenção para vocês é que quem for trabalhar com subcontratação, você pode vincular aqui uma lista de materiais de subcontratação, que é um critério nosso aqui, que são de nomenclatura, e o prazo da subcontratação. E no artigo estabelecimento, já vou fazer aqui o túnel, no artigo estabelecimento, a definição de compras que a gente tem é na planificação, onde eu tenho aqui os prazos e os horizontes, e aqui eu tenho o tipo de sugestão. Se é de compra, interestabelecimento ou sem sugestão, os estoques de segurança, máximo, ponto de encomenda, e aqui as políticas de reaprovisionamento e o modo de reaprovisionamento. Então, isso aqui também a gente consegue definir isso na hora da geração do artigo estabelecimento ou da importação. Nós temos um modelo de importação onde você faz essa definição, tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês um modelo de importação na quinta-feira, tá? De cada um, para a gente verificar. Hoje eu vou mostrar só um deles, que é do pedido de compra, tá? E, basicamente, os outros dados continuam a mesma coisa, né? A gente tem as notas do artigo, tem as características dele, né? Então, lembram que ontem a gente fez... Deixa eu só achar aqui o produto que a gente mexeu ontem. Lembra que a gente criou aqui uma nota dele, né? Então, essa nota tem que aparecer hoje lá, tá? Então, eu defini essa nota, ele está com uma fixagem automática, então não é só para fins de aparecer num site ou esclarecimento. Nas movimentações ele também vai aparecer, tá? E aqui, lembram que a gente modificou essa tela? Eu posso criar uma tela também para compras, tá? Então, eu posso aqui vir sempre utilizar por default, né? E vou personalizar a página, e aí eu vou escondendo os blocos que eu não quero, né? Então, por exemplo, aqui, eu não quero esse bloco aqui de utilização. Aí vai lá, clica aqui, lembrando que aqui é para esconder na visualização de smartphone, smart device, aqui na visão desktop, e aí vai escondendo, né? Mas Diogo, eu quero esconder blocos, né? Então aí você pode ver blocos maiores, né? Então, por exemplo, aqui, eu quero que a parte de contabilidade geral não apareça, né? Então, estão vendo aqui, ó, que tem maior, né? Então, eu posso vir aqui e simplesmente esconder, né? Eu quero que a parte de vendas também não apareça para o comprador. E aí você vai escondendo. Na hora que você salvar, você só lembre de guardar como, né? E aí você vai colocar aqui compras, ou equipe compras, enfim, né?
E aí você lembra que se vai ser seu, somente seu, e se vai ser compartilhado. E aí, se for compartilhado, você pode aplicar um grupo, ou uma regra, um acesso, né, específico. Salvou, ele já está aqui disponível a visualização, compras, né? E aí você tem as opções aqui, só ir trocando, tá? Eu gosto de mexer nisso porque a gente vê que também tem essa possibilidade de dar uma enxugada na tela para que a pessoa não fique com todos os campos que não interessam muitas vezes a ela. Então, basicamente, se a gente fosse criar uma categoria de fornecedor, vamos lá criar, que daí a gente já vai no pedido. Você acessaria aqui terceiro, categoria de fornecedor, clicaria em nova, e aí colocaria aqui, por exemplo, fornecedores e importação, para você fazer a separação, né? Importação, você definiria um contador ou não, modo de criação. O país, eu vou sempre importar da China, né? Deixa eu ver aqui, China SN. Então, ó, já veio aqui chinês, a divisa, o tipo de fornecedor, eu vou usar o câmbio aqui médio, né, para esse cara aqui. E na estatística, sempre eles vão ser do ramo químico, né? Então, sempre eu vou comprar químicos importados, né, da China. Eu vou colocar na classe ABC desses caras que ele é da classe A. Posso colocar aqui o que que ele vai considerar, as nota de recepção, os códigos contabilísticos. Eu vou colocar aqui o código que ele é um fornecedor do exterior e o regime de impostos, vou colocar aqui que ele é do regime BRL. Posso vincular também uma condição de pagamento, né? Então vou colocar aqui que a condição dele é à vista e eu vou criar a minha categoria, tá? Se eu quisesse fazer um contador, eu poderia criar um contador aqui simples, né? Então eu poderia colocar aqui um contador importação, aí colocar aqui qual que é o nível de definição, se é ambiente, sociedade, estabelecimento, se é anual, mensal por exercício ou período, ou se não tem final, se é alfanumérico ou numérico, e aí eu coloco o tipo de componente. Eu posso colocar aqui o componente fixo, por exemplo, int, e aí eu posso colocar aqui um sequencial, um complemento, exercício, né? Eu vou colocar aqui que é um sequencial de 4 dígitos. Aí criei o contador, ele vai mostrar aqui o comprimento dele e ele já está vinculado lá à, à minha categoria. Tá simples, tranquilo. E aí para criar o fornecedor, mesma coisa. O que que eu faria? Eu clicaria aqui em fornecedores, clicaria em novo, vou fazer a seleção da categoria. Vejam que ele vai pular o campo do código, né? Então vou colocar aqui, ó, fornecedor teste, aí vou colocar aqui a razão social, ele já puxou aqui o país. Aí vou preenchendo os dados, o código de endereço, né? Eu vou colocar aqui um código alfanumérico, geralmente a gente usa E01 ou A01, né? Ele vai colocar aqui a descrição, se é matriz ou filial. Aí eu vou preencher os dados. Isso aqui é basicamente cadastro, né, pessoal? Aí aqui nos elementos de faturação, eu vou colocar os elementos de faturação são vinculados a esses fornecedores, né? A frete, a despesa acessória, e aí vou colocando, né? Só esse fornecedor ele vai carregar. E vou preenchendo basicamente os dados dele, ó. Já veio o código contabilístico, já veio o regime de taxa, e eu vou fazer a criação. Estão vendo que vai ter aqui ó, o INPE 001, que é o sequencial que a gente criou, e aí eu posso ir fazendo as modificações, lembrando que você tem as informações aqui de fatura, devolução financeiras todas acessíveis aqui na lista direita, inclusive com análise de risco, últimas operações e balancete. E lembrando que aqui em utilitários propriedades, você tem a pessoa que criou e a última que modificou, tá? Isso é importante para fins de segurança. Tranquilo? Agora a gente vai falar de pedido de compra e daí a gente já vai revisando alguns conceitos também. Eu vou cadastrando também produto, enfim, a gente vai visualizando. Vamos ver aqui o pedido de compra. O pedido de compra, ele é utilizado para todos os tipos de compra, né? Então, eu não tenho necessidade de ter um fornecedor, a gente já vai ver a diferença.
Cada pedido de compra pode conter várias linhas ou uma linha única. Ele pode ser transformado em encomenda de compra manualmente ou via MRP. A gente já vai ver como é que funciona esse tratamento em massa. Então, basicamente, o pedido de compra, eu tenho entrada manual ou importação, a gente vai ver os dois. Aí eu tenho a vinculação de produto, fornecedor e preço, ou MRP vai gerar isso. Aí eu tenho impressão dos pedidos, pode ter aprovação ou não, lembra que a gente falou que pode ter uma etapa de aprovação dessa primeira solicitação, não é obrigatório, e aí gera encomenda de compra. E aqui eu coloquei a tela para vocês do pedido de compra. Tá? Vamos ver lá no sistema o pedido, daí a gente já volta para a encomenda. Então, o pedido de compra, ele fica aqui em compras, pedido de compra. Você vai selecionar uma transação, sempre nas telas, e a tela sempre tem do lado esquerdo todos os pedidos gerados, né? E eu vou fazer a seleção. No meio eu tenho cabeçalho e linha, e aqui na lista direita eu tenho as ações. Ó, vejam que eu tenho assinaturas aqui para o workflow, né? Eu tenho a visualização de encomendas, rastreabilidade. Para fazer um pedido de compra muito simples, vai clicar em novo. Ele sempre vai trazer como solicitador o usuário que está logado aqui. Então, no meu caso, é o admin, mas eu posso trocar aqui, tá? Então, tem vários aqui solicitadores, né? Então, eu vou usar aqui o solicitador FU03, que é do valores a receber. Eu posso definir para qual estabelecimento eu estou pedindo e qual que é a data que eu estou pedindo. Ele sempre vai carregar. E o projeto. O produto, eu vou colocar aqui, ó, eu desejo esse produto. E aqui eu vou colocar a data que eu necessito. Então, vamos dizer que eu preciso aqui para o dia 11. E vou colocar a quantidade que eu necessito. Aqui eu posso vincular um fornecedor ou não, tá? Qual que é a diferença? Se eu vincular um fornecedor aqui, eu já consigo clicar no botão de encomenda e já gerar uma encomenda de compra. Senão eu tenho que ir lá e fazer a definição do fornecedor no plano comprador. Então, eu já vou vincular aqui um fornecedor. Eu já sei que é ele. Lembrando que lá no produto tinha uma aba para fazer essa vinculação, ele já carregaria, né? Aqui a data teórica e aqui eu vou colocar o preço líquido. Aqui ele já traz a conta contábil do fornecedor, né? Aqui o tipo de compra. Aqui é o tipo de compra que a gente pode ter, né? Se é compra de ativo, compra normal ou serviços. Lembrando que o tipo de compra ele vai impactar no fluxo, né? Nível de taxa. Não tem dados de CFOP, dados fiscais aqui do Brasil ainda, tá? Nessa tela. Então, eu vou clicar aqui em criar, poderia inserir mais linhas, ele já habilitou o botão encomenda ou saldo. Se eu fizer o saldo, esse processo morre aqui. Se eu fizer encomenda, ele vai já gerar encomenda de compra. Ele vai clicar. Geração de encomendas? Sim. Aí o que que ele fez? Ele vai mostrar todo o log de impostos do Brasil e aqui na página 2, ele tem o código da nossa encomenda aqui criado. Ele criou a nossa encomenda. Se a gente for lá na função de encomenda, ou aqui na rastreabilidade Docs, eu vou ter aqui ó, a encomenda de compra que foi gerada. Ó. Então, aqui, termos náuticos, né? A jusante, a montante, que são as marés, né? O ritmo da maré. Então, para frente ou para trás. Então, eu posso aqui ter a rastreabilidade e já acessar o documento de compra. Ó. Vamos ver aqui a encomenda de compra que ele gerou. Então, tem esse acesso. Ó. Gerou uma encomenda de compra com mais informações. Aqui os elementos de faturação. Então, está aqui, foi gerada a encomenda, já está firme. E aqui eu tenho como dizer se essa encomenda foi faturada, sim ou não, se ela está saldada, se ela foi recebida, né? Eu tenho todo esse controle aqui na rastreabilidade na lista direita, tá? Eu posso fazer por duplicação também, então é só apagar aqui o número do pedido, esse é o mais simples, né? Confirma a duplicação sim. Que mais? Eu posso fazer também sem o fornecedor, então eu posso apagar aqui, não sei o fornecedor, né? Eu não sei aqui, eu só estou pedindo. Deixa eu só tirar aqui esse fornecedor. E vou criar. Qual que é a diferença? Ele não vai criar encomenda direto, porque ele não sabe o fornecedor. Aí a gente tem que fazer via picking ou via processo. Aí quando eu falar de encomenda, a gente já vai ver. E existe uma outra opção, que é via importação. Digamos que eu tenho uma API
e ela vai mandar para mim pedidos, né? As solicitações. Então, eu posso vir aqui para simular para vocês, né? Em exploração, importação e fazer importação do PSH. Deixa eu só mostrar para vocês qual que seria o formato que ele gera, né? Então, é importante mostrar para vocês aqui. Então, aqui, por exemplo, poderia ser um formato web service, né? Onde eu tenho o cabeçalho e tenho os dados das linhas, né? Então, aqui, ó, tenho 3 linhas, 4 linhas, né? Então, isso aqui poderia ser uma API mandando para mim, né? Então, vamos fazer a importação. Eu vou basicamente selecionar aqui os itens e vou fazer uma importação da PSH. Aí ele vai mostrar um log com a criação dos registros e, basicamente, ó, gerou aqui os registros, né? Gerou aqui um total de 9 registros. E aqui, se eu for lá no pedido, já está atualizado lá os pedidos. Opa, tem compras aqui, desculpa. Me empolguei na exploração ali do pedido, já engatei a quinta ali, fui para a ladeira abaixo, né? Aqui, ó. Então, estão aqui as nossas importações, né? Então, eu tenho também essa possibilidade de fazer via importação e via MRP também, tá? Então, quando eu gerar MRP, ele vai ver aquele mínimo e máximo e vai fazer a sugestão de compra de acordo com os pedidos de venda ou de acordo com os orçamentos que eu tenho, tá? Vamos falar então de encomendas, aproveitando que a gente falou em pedido. Então, a encomenda de compra, eu acessei a tela. Ele é um documento comercial, ficou com 2 M's aqui, mas depois eu corrijo por causa do inglês, que está a revisão do Office aqui do Note. E, tipicamente, a criação de uma encomenda de compra é o primeiro passo no processo de compra de um sistema de ERP, né? Então, a mãozinha está apertando ali, por quê? Quando eu mando a encomenda de compra, quer dizer que é um compromisso mais firme. E a encomenda de compra, como que ela pode ser gerada? Por um plano comprador, por uma encomenda de venda contra a marca, que a gente chama de back-to-back order. Quer dizer, uma encomenda de venda gera uma encomenda de compra dentro do X3. Isso a gente não vai mostrar aqui. Encomendas abertas, que são os contratos, e pedido de compra, que é aquele que a gente viu. Então, eles geram a encomenda de compra, que pode ter um compromisso no budget ou não, ou um pré-compromisso, uma reserva já aqui do budget. Pode ter assinatura ou não, né? Assinatura no pedido ou na encomenda. E aí, o último fluxo aqui que finalizaria a encomenda é a recepção. Tá? Aqui a tela da encomenda de compra, que tem o cabeçalho, as características da tela. Então, eu tenho aqui os dados de condição de pagamento, quem que vai pagar essa fatura, quem é o comprador, né? E na linha eu vou colocar os dados do item. E nos impostos, o resumo de impostos. Então, vamos ver lá a encomenda. Como que eu posso transformar em encomenda? Então, o primeiro, vamos revisar lá, é pelo pedido de compra. Então, eu tenho um pedido de compra e na linha eu tenho informação do fornecedor. Esse aqui é o mais fácil, né? O fornecedor já está, digamos, já vinculado a esse produto. Eu venho aqui no botão encomenda, gero encomenda e tchau e benção, né? Está aqui gerada a encomenda. Qual que é outra forma de gerar? Aí começam os automatismos que o X3 tem. Então, eu posso gerar pelo processo de cotação e respostas, né? O que eu não vou fazer, que esse aqui é o pedido de cotação e respostas. Isso fica para uma outra, um outro webinar. E eu posso fazer por plano de reagrupamento ou por plano comprador ou por encomenda. No plano de reagrupamento, eu vou selecionar a opção comprador e eu vou ter tudo que eu tenho para comprar dentro do meu estabelecimento. Então, eu posso filtrar por artigo, por fornecedor, por data de início e fim da necessidade, por mínimo e quantidade. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai mostrar tudo aqui que eu tenho para comprar. Estão vendo aqui que tem o POP, né? Que é Purchase Order, né? Então, eu tenho aqui todos os meus pedidos, né? Que está aqui o contador. Eu poderia incluir tudo e poderia simplesmente clicar no botão gerar.
E aí ele vai, de acordo com os parâmetros, fazer a geração, tá? Então, esse aqui é um jeito que a gente não vai abordar no sistema. O segundo jeito de transformar a encomenda é pelo plano comprador. Então, aqui encomenda plano comprador. Eu tenho aqui o maisinho, que eu vou selecionar. Eu vou colocar aqui os dados de quando eu quero essa necessidade. E aqui, nos 3 pontinhos, eu vou fazer o picking das necessidades. Então, quando eu clico nos 3 pontinhos, ele vai abrir essa tela para verificar o que eu tenho para comprar dentro da empresa. Eu posso filtrar ainda por artigo, ou por fornecedor, ou por data, ou simplesmente clicar aqui, ele vai carregar tudo que eu tenho para comprar, ó. Então eu tenho aqui, ó, mouse, teclado, vou mostrar aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui mais por colocar aqui. Então eu tenho tudo isso aqui para comprar, ó. Teclado, mouse, papel sulfite, jogos, né? Então tudo isso aqui foi gerado como necessidade de compra. Então, o que eu posso fazer dentro do software? Eu posso simplesmente incluir tudo ou simplesmente colocar o que eu quero aqui comprar. Se eu quero só sulfite, se eu colocar incluir tudo e der OK, o que ele vai fazer? Ele vai carregar para o plano comprador todas as linhas aqui, ó, né? Então, ó, ele totalizou, estão vendo aqui, ó? De acordo com os parâmetros, ele foi totalizando. E aqui eu só tenho que definir os fornecedores para ele gerar a encomenda. A partir do momento em que eu clicar aqui em criar, eu vou só clicar para ver, para que vocês vejam o final do processo, mas ele vai fazer validações que faltam. Ó, fornecedor não foi registrado na linha 1. Por quê? Porque eu só registrei nessas duas linhas aqui, né? Então eu teria que vir aqui, ó, fornecedor e definir para essa linha. Aí definir, ó, ele vai atualizar a conta, né? E ir linha a linha para poder criar. Aí ele vai criar uma encomenda de acordo com os parâmetros e fornecedores ou mais para cada fornecedor. E a tela de encomenda de compra? Vamos lá na encomenda de compra. Então, aqui na encomenda de compra, eu vou clicar aqui no maisinho, né? Então, vou selecionar aqui o fornecedor. Esse aqui são os dados que a gente chama de cabeçalho. Então, eu tenho o primeiro campo brasileiro aqui, que é a operação fiscal. Então, na operação fiscal, eu vou definir: é uma compra para revenda, é uma compra para importação, é um ajuste de entrada, uma compra de industrialização, compra de uso e consumo, imobilizado ou um serviço tomado. Aqui, no caso, é uma compra para revenda, na minha atividade, que eu estou simulando. Ele já carregou aqui os dados de fatura, a condição de pagamento desse fornecedor e o câmbio, caso eu tivesse comprando em outra moeda, né? Eu estou comprando aqui em reais, mas eu poderia ser em outra moeda também, não tem problema, tá? Eu posso vincular aqui um centro de custo. Então, por exemplo, aqui ele poderia já carregar ou poderia fazer vinculação. Lembrando que essa informação também tem na linha, tá? Então, quando eu for aqui na linha, ó, eu fiz aqui, ó, que o artigo não está vinculado, mas vejam que ele abriu uma tela para eu tomar em conta as necessidades. Por quê? Eu tenho aquelas requisições de materiais que foram colocadas, ó, estão vendo aqui, ó? Então o sistema valida isso para mim. Deixa eu abrir aqui mais a tela. Lembra que todas aquelas requisições do jogo a gente colocou aqui? Então, eu tenho como tomar em conta as necessidades antes de comprar, porque o sistema tem que me avisar que tem coisas ali para comprar antes de eu comprar aleatoriamente. Aí eu vou colocar aqui incluir tudo, né? Ou posso colocar aqui as unidades, né? Deixa eu só ver aqui. Sobre a data, deixa eu só ver o que é a quantidade. Deixa eu só ver aqui. O artigo não está vinculado. Vou colocar aqui um OK. Aí, quando eu navegar com o Tab, ele vai carregar a quantidade total das. Eu lembro que eu coloquei 3 linhas aqui, né? De 10 unidades, ele colocou 30. E aí eu vou navegando. Quando que é a data da recepção? O preço, ele poderia carregar. Eu configurei uma tabela de preço que está com 0. Aí eu esqueci de colocar o preço, mas eu vou colocar aqui o preço na mão, tá? Mas teoricamente ele teria que vir lá da minha tabela. Eu vou navegando com o Tab.
Eu já mostro essa tabela de preço para vocês também. Aí aqui a conta contábil, tipo de compra, tolerâncias, tem controle de qualidade, país. Vou navegando, peso, volume, nível de taxa. Ó, aqui são os campos brasileiros, né? Ele trouxe CFOP, origem nacional, a CST, enquadramento de IPI, CST de IPI, PIS e COFINS. Apertei o Tab, foi para a linha de baixo. E aí eu vou clicar em criar. Aqui ele está dando um log que não existe reserva do budget para esse documento, né? Então eu estou trabalhando com reserva, mas para esse documento eu não reservei. E ele gerou o número de encomenda. Então a mesma coisa, eu posso fazer o fechamento dela ou eu posso recepcioná-la, que é a etapa seguinte que a gente vai ver no sistema. Essas encomendas aqui de compra, se eu for para a segunda linha e colocar o mesmo produto, ele vai novamente abrir aquela tela de necessidade. Por quê? Porque eu não fiz o picking de todas, ó. Tem mais linhas para comprar, então eu poderia colocar mais linhas. E tem as ações aqui da linha que eu poderia duplicar essa linha, poderia ver o saldo, poderia ver, visualizar os pedidos de compra que foram consumidos, né? Ó, os pedidos de compra que foram atendidos foram esses daqui, ó. Tá? Então alguém me pergunta, quais os pedidos de compra que você colocou nessa ordem? Tá ali. E nem você pode ver também a situação da linha, né? Como que ela tá, ó. Então tá aqui os totais, ela não teve recepção, ela não teve fatura, né? Então ela está simplesmente aqui em encomenda, tá? Salvei. Ele sempre vai perguntar se você quer recalcular impostos, você vai dizer que sim ou não, né? E aí lembre-se sempre de conferir no resumo se ele fez o cálculo de impostos. No meu caso, como eu usei uma STST lá de IPI, ele calculou IPI, tá? Calculou ICMS de acordo com a regra. A gente vai mostrar isso na quinta-feira para vocês de forma superficial. Calculou ICMS e calculou o PIS e COFINS aqui bonitinho, tá? Então, nesse caso aqui, a minha encomenda de compra, vejam que tem um elemento de faturação para IPI. Lembra que eu falei para vocês que o elemento de faturação ele aumenta ou diminui o valor da minha fatura, né? Então, aqui ele impactou, como ele é o IPI aumenta o valor, ele impactou. Eu esqueci de só de comentar com vocês também que aqui a informação que eu tenho de centro de custo na linha também, tá? Então tem cabeçalho e tem na linha aqui, tá? Então, às vezes o meu centro de custo é por produto e não pelo documento. Então você tem opção no documento e tem na linha de documento. Aqui foi criada a minha encomenda, né? Como que seria naquele plano comprador? Vamos mostrar lá também, então. Então, no plano comprador, é a mesma coisa. BR-01. Opa, clicar em novo sempre. É a idade chegando, pessoal. Trabalho muito tempo com TI, 2 filhos, morei com a sogra, sou pai de pet agora. Então tá confuso aí. Então vamos supor aqui, ó, eu quero filtrar por produto. Ó, o que que eu fiz de diferente aqui, tá? Ao invés de eu clicar aqui nos 3 pontinhos e fazer o picking de tudo, eu vim aqui e digitei o produto e apertei o Tab só para ser as necessidades desse produto, tá? Então eu vou incluir tudo. Ó, ele colocou 1 para 1 aqui, coloquei em OK. O que que ele fez? Ele criou uma linha agrupada. Estão vendo? Ó, quantidade encomendada 4. Aí aqui eu vou definir o fornecedor que eu vou comprar. Vamos dizer que é esse fornecedor aqui. Ele vai dizer se eu quero atualizar a conta contábil, para quando é a data da recepção prevista. Aqui a data da recepção prevista, eu coloquei dia 4, né? Mas eu poderia colocar, ele poderia ler aqueles parâmetros, lembra, de prazo que tem no artigo, né? Vou colocar aqui o preço bruto, aqui 12. Deixa eu só ver aqui que ele não carregou o plano de contas porque não tinha o código contabilístico. Por que que ele não carregou a conta? Provavelmente esse fornecedor, vamos olhar lá no fornecedor. Isso é importante que aconteça. Aqui, o que que esse fornecedor... BR Fornac. Está aqui a compra. Vamos ver na conta do artigo, né?
Chamex. Então, isso que eu falo para vocês que a parametrização ao Chamex. Legal, hein? Não lembrava dessa foto. Até me confundi. Contabilidade geral. Aí tem aqui o BR uso, códigos contabilísticos, ó, não tem a conta de compra aqui, né? Então, por isso que ele não carregou lá, né? Vou só lembrar qual que é o grupo. O grupo 4 ou 5, né? Deixa eu falar. Grupo 5. Taxas municipais, água e esgoto. Vou colocar aqui sempre na publicidade. Publicidade. Ele vai carregar lá no artigo. Vamos ver só se ele vai corrigir, senão a gente chama aquela conta ali, né? Preço bruto, ele não selecionar aquela conta. Vocês viram que fica também disponível aqui para que a gente selecione, né, as contas, né? Por quê? De acordo com a natureza do gasto, né? Tipo de compra, não vai ter controle de qualidade, ó. Então ele preencheu a linha total, poderia ter mais produtos aqui, vai clicar em criar, gerar as encomendas, gerou aqui a encomenda também. Tá? Você consegue gerar a encomenda de forma agrupada. Vamos ver essa encomenda 07 lá. Para a gente ver se ele criou bonitinho, né? Então, vocês viram que tem várias formas de criar encomenda, ou direto na encomenda, ou direto pelo pedido, ou via MRP. Opa, tem um espaço, provavelmente. Aqui, o final 07. Ah, tá aqui, ó. Eita, Diogo, ó. Fornecedor B. Tá aqui a linha. É isso aí. Isso aí. E basicamente ele vai atualizando esses indicadores aqui, tá? Então, se você quiser que ele vá atualizando as encomendas, lembre-se sempre de ir lá em exploração, né? Você tem essa opção ou deixar atualizando em tempo real. Eu não gosto de atualizar em tempo real porque impacta a performance do produto muitas vezes, tá? Quando tem muitas operações, mas dá para deixar um batezinho lá rolando. Vamos fazer aqui o da encomenda também. Exploração, cadê aqui você? Bet, estatísticas aqui. Vou só fazer o de encomendas, tá? Despesa encomendada por fornecedor. É que nem eu falei para vocês, é que a opção que eu coloquei aqui, ele está fazendo dessa forma, tá? E vou fazer as despesas de encomenda, que eu tenho que fazer essa validação, mas pode deixar isso rodando em tempo real dentro do X3, tá? Encomendadas do dia e sincronização. Então tá aqui, ó. O administrador do sistema fez mais, o FU, ó, tem aqui, ó, SysWeb, tá? Então tá aqui as encomendas. E aí você só faz a navegação para saber do que se trata. Agora, depois que a gente falou das encomendas, vamos fazer aqui verificar a nossa recepção, né? Recepção é a entrada de material. Então, a recepção é a etapa depois da encomenda, e a recepção evidencia que determinado artigo deu entrada no estoque. Ó, os trabalhadores aqui e tal, dando entrada. E assim que o documento é criado, a quantidade já é registrada em estoque e também é efetuada a entrada de nota fiscal no sistema via recepção. Então, a recepção, ela pode ser uma recepção direta, gerada por encomenda, que pode ter assinatura ou pode ser por uma expedição do outro estabelecimento. Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho uma filial em Curitiba e ela vende, e o o centro de distribuição está em São Paulo. Então, toda vez que eu vendo, alguém tem que mandar para mim uma expedição para entrar no meu estoque para eu poder entregar. Então, é isso que a gente chama de interestabelecimento. Na recepção tem entrada de estoque. E a recepção tem um cabeçalho e as linhas, tá?
Aqui o que é diferente são os dados de nota, né? Eu tenho a chave de acesso, número de nota, entrada, né? Aqui a CFOP e CST. Os elementos de faturação são iguais à encomenda e aqui o resumo de impostos, tá? E a fatura é a última etapa onde eu tenho a conferência financeira. Então, eu recebi uma fatura com a pagar, alguém vai lá, confere e faz um processo que a gente chama de validação. A validação é que vai gerar o financeiro. Se não validar, não gera o financeiro, tá? E a fatura, ela pode ser a partir de uma encomenda, de uma recepção, de uma devolução, de uma fatura direta ou de uma nota de crédito, né? Então, todas elas vão para a função de controle de fatura, tá? E tem que fazer o posting, que é a validação. Vamos lá fazer os dois processos, então, de recepção e fatura. Então, vamos receber aquela encomenda que a gente fez. Então, sempre aqui em compras. É só uma coisa, como a recepção tem uma... vamos fazer uma query aqui. Eu gosto de já resgatar alguns conceitos para a gente fazer aqui. Essa query aqui é para mim, para idosos e gestantes, que é sem susto, né? Essa aqui foi a primeira que eu aprendi. Eu falei, nossa, X3, X3, você é demais. Então, aqui é XQ, eu vou pegar da invoice aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar da... O que eu pego da fatura? XQ invoice, né, Cadel? Eu vou pegar as chaves das minhas faturas só para poder dar entrada, porque senão ele pega e fica pedindo a chave, né? E eu não tenho tantas chaves aqui. Então, eu vou pedir aqui a chave, vou criar essa query, vamos validar e vamos executar. Tá, veio aqui as chaves, ih, mas veio esse monte de campo vazio, só vou pedir para tirar esses campos vazios aqui. O que eu estou fazendo aqui, você consegue tranquilamente fazer, tá? É a primeira coisa que a gente ensina para usuário, para consultora, são essas queries aqui que são, eu não sei para que servem, né? Validar, vou executar, ó, já veio aqui mais bonitinho sem aqueles campos vazios. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou inserir naquele dashboard para ficar bonitinho lá no dashboard, né? Vocês acharam que eu não ia fazer dashboard, né? Vocês não me conhecem, né? Claro que eu vou fazer dashboard, né, pessoal? Dashboard é a função mais legal do X3. Chaves NFE para recepção. Só para vocês verem como é tranquilinho, né, o X3, né? Sem susto aqui conversando com vocês. Então, eu vou escolher aqui qual que é se é ação, né? Se é pedido, se é uma estatística, enfim, se é uma representação. Deixa eu só mudar aqui que não é uma representação, é um pedido. E aqui eu vou colocar só o código do pedido, que é o Zechan, e vou guardar. E agora nós vamos colocar naquele nosso dashboardzinho, né? Aqui as chaves, né? Então, aqui queries no módulo, chave NFE para recepção. Ó, tá aqui. Bonitinho. E daí eu não preciso ficar consultando chave, né? Porque ele precisa para fazer a recepção, eu não tenho chave aqui, né? Não tenho nota. Então vamos fazer uma recepção. Então em compras, recepções, vou selecionar minha transação e aí vou preencher os dados de cabeçalho, né? Então aqui vou colocar o BR-101, o fornecedor por enquanto é o Sisweb, o câmbio é do dia, e aqui do lado esquerdo eu vou ter aqui as seleções das minhas encomendas, né? Então eu vou ter aqui as encomendas que eu fiz, então eu posso selecionar parcial. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui, ele vai pedir se eu quero substituir os dados do separador geral. Então, ele já trouxe a operação fiscal, só tem que complementar o número da nota, série. E aqui, se eu não quiser recepcionar, fazer parcial, é só alterar a quantidade, tá?
eu vou alterar a quantidade, ele faz parcial. Então, vamos só lá colocar os dados de nota, né? Deixa eu só... Chrome, às vezes, ele dá umas bloqueadas, né? A gente fala aqui em Curitiba, né? O bichinho, ele consome tanta memória que... Dizer, ó. Então, aqui eu vou colocar só como padrão o final, os 5 últimos dígitos, né? Número de série sempre o 01. É só porque é um... Aqui, ó, 764. É só porque é um exercício, né? Depois nós teríamos a DANF, tudo certinho. Ele puxa aqui os nossos horários de servidor. Isso é bem importante, tá, pessoal? Esse horário ele sempre puxa do servidor. Então tem que tomar cuidado, o pessoal que tem servidor em outro país, às vezes o pessoal se assusta, puxa uma data para DANF ou para emissão de nota que não é. Pode saber que é do servidor, tá? A gente tem servidor às vezes na Amazon, em outros locais, né? França, Portugal, enfim. Eu vou só conferir os dados da recepção, então, ó, vou vir aqui na linha, verificar a quantidade, o status. Quando tem localização, verificar se foi a localização correta, preço e, por último, aqui, CFOP e CST. Os elementos de faturação, veio tudo bonitinho. Vou verificar aqui no resumo de impostos, ó, veio tudo bonitinho e vou criar. Aqui é a impressão de etiqueta que eu falei para vocês, né? Vai fazer a impressão de etiqueta, vai imprimir. No nosso caso, a gente não vai. E foi feita a recepção. Tá? O próximo passo, qual que seria? Né? Fazer a fatura da SysWeb. Então, vamos fazer a fatura aqui. Então, esse aqui já deu entrada no estoque. Tá? Então, se a gente quiser consultar o estoque desse item, vamos lá fazer a consulta do estoque. Estoques. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia voltar várias vezes aqui. Estoque por artigo. Aí vou verificar. Na linha também dá para fazer. A gente só vai comparar, tá? Um com o outro. Eu vou colocar aqui, days gone, quantidade física. Olha, está com 41 itens em estoque e 21 encomendado em vendas, né? Então, se eu for aqui e verificar as transações de estoque, eu tenho que ter aquela transação da recepção, ó, 30 unidades, recepção fornecedor, antes era 11, depois ficou 41, e está aqui a recepção 02, que é essa aqui, tá? Eu poderia vir aqui também nos 3 pontinhos e fazer a mesma coisa, tá? Verificar aqui, ó, o saldo de estoque, né? E verificar os dados aqui direto nos 3 pontinhos, tá? Só fiz aqui para a gente lembrar a matéria de ontem do estoque. Vamos fazer a fatura, então? Em compras, faturas, eu vou clicar no maisinho, vou selecionar o tipo de fatura, se é uma nota de crédito, ou uma fatura terceira, uma fatura fornecedor. Vou selecionar o fornecedor. Ele vai carregar aqui a conta contábil de coletivo. E aqui, o bom a pagar, ele pode ter não vencido, litígio retardado ou bom a pagar. O não vencido, ele não aparece lá para o financeiro, tá? Tem que estar sempre como bom a pagar, mas às vezes pode ter uma aprovação de pagamento. Então, eu vou deixar aqui como não vencido porque carregou para esse fornecedor. E eu vou fazer a seleção da recepção. Viram que tem como selecionar encomenda aqui. Por quê? Porque é aqueles fluxos que eu falei para você que você não precisa fazer o fluxo completo que eu fiz, né? Vou marcar aqui. Substituir por dados gerais, sim. Carregou todos os dados da nota. Está aqui tudo bonitinho. Vou criar. O que ele vai pedir sempre como obrigatório? O número de fatura fornecedor, que é um campo standard do X3. Então, eu vou repetir esse 68764, que é o que vai lá para o financeiro, né, essa informação junto com a informação de nota. E ele não habilitou o botão de validação que vai fazer a contabilização. Então, vou fazer 2 conferências. Primeiro, vencimento, para verificar se está tudo bonitinho, de acordo com a condição de pagamento. Ok. Vou verificar aqui as datas, está tudo ok. E agora, eu tenho que ir aqui no controlo, que a gente chama, para fazer a nossa validação. Então, isso aqui é um campo standard,
que o que que ele é? Conferência para contabilização, tá? Então, tem cliente que fala assim, puxa, mas não poderia preencher automaticamente, mas isso aí é usado para uma validação, porque às vezes quem faz a recepção física no estoque, quem fatura é o contas a pagar e quem valida é a contabilidade. Então, aqui eu criei o documento, a contabilidade vem, olha se está tudo bonitinho, aí o que que ela faz? Coloca aqui o valor, salva e habilita a validação, né? Não vou recalcular impostos. Ó, estão vendo? Habilitou a validação, deseja continuar, ok. Criou o documento na contabilidade. Então, se eu for aqui nos três pontinhos, eu tenho aqui o documento contabilidade e anulação contabilística. Quer dizer, eu tenho a possibilidade de anular a contabilidade, alterar a fatura, lembrando que é sempre de trás para frente, né, que os movimentos do X3. Ah, errei a encomenda, Diogo, recebi errado, faturei errado. Faz a contabilidade, faz a fatura, faz a recepção, altera. Então é sempre assim, tá? Por isso que a gente faz muitos testes durante a implementação, tá? Para que a gente valide o maior número de casos possível, né? Aqui, quando eu for para documento contabilidade, ó, tá aqui na contabilidade. Tá aqui o diário, DRNFF, as informações e aqui as contas contábeis, né? Então, se eu clicar aqui, tem aqui outros e IPI, né? Então, ele fez as contabilizações bonitinho. Então, eu já tenho isso aqui na contabilidade. Então, se eu tirar um balancete, isso é bem importante lá para nós, né? Então, se for lá na contabilidade e tirar um balancete, ele vai ter essas informações dessas contas, né? Então, vamos aqui. Só tirar rapidinho a troco só de curiosidade. BR01. Então, tem incremento da conta de IPI, né? Então, ó, estão vendo aqui, ó, tem clientes, IPI, outros, né? Se eu for no IPI e ver as contas aqui, fizer a informação de conta, tem aqui esse documento que a gente acabou de fazer, que é o 02, né? Então tá aqui, ó, o 02. Ele tá bonitinho aqui, ó, 72,60 dentro do diário de IPI. E mesma coisa no nosso parcela curto prazo, né? Eu tenho aqui as informações da CISWeb. Olha que legal, né? E aqui eu posso ter o detalhamento da CISWeb e aqui o valor da nossa fatura, né? Que foi a linha que ele gerou aqui de 3.702,60 para o fornecedor. Tá? Então é bem legal porque isso aí você consegue também validar com o cliente e a contabilidade, fazer a validação das faturas e em tempo real tirar o balancete. Consultas que a gente tem do módulo. Vamos lá. As consultas que a gente tem, então, estão lá no módulo de compras. Então, tem as consultas de pedido, recepção, subcontratação, fatura, encomenda, devolução e expedição. Então, basicamente por blocos. E as consultas que a gente usa, praticamente a gente usa quase todas, mais os relatórios, né? Então, eu tenho aqui a consulta de pedido de compra, a consulta de encomenda, recepções por período, linha de fatura e a evolução do PMP. Vamos dar uma olhada lá no sistema. Lembrando que a gente usa muito com o estoque também em conjunto, né? Lembra que a gente falou para vocês da evolução do PMP, né? Então isso é bem interessante, porque a gente já teve itens movimentados, né? Então eu posso vir aqui na evolução do PMP por movimento e colocar aqui, por exemplo, que para esse artigo eu quero saber como evoluiu o PMP dele, ó. Então tá aqui, ó. Qual que é o montante da ordem, preço antes, depois, as quantidades, né? Então eu posso fazer essa validação no estoque. E no módulo compras, a gente pode verificar as consultas de linha de pedido de compra, né? Então, quais são as linhas que tivemos? Ó, estão todas aqui, ó. E aí eu posso verificar aqui quais foram encomendadas, não encomendadas. Então, eu só quero as que não foram encomendadas para o estabelecimento BR01. Aí ele vai mostrar, né? Ah, todas aqui eu já fiz o plano, né? Para esse prazo. Ah, eu quero só as que forem encomendadas. Aí vai pesquisar, vai aparecer lá. Eu quero só ver por que sociedade, estabelecimento pedido.
Então, encomendado, soldado. Agora mostrou aqui. Então, tá todas as linhas aqui. Eu posso fazer o túnel nos 3 pontos para o documento, né? Então, eu vou aqui para o documento e vou olhar aqui o documento gerador. Que mais? A encomenda de recepções, encomendas, né? Então, eu tenho aqui a lista das encomendas. A lista sempre vai olhar para o cabeçalho, né? Então, eu vou colocar aqui. Opa, sempre confundo aqui. Aqui é BR-001. O estabelecimento é BR-01. Então, eu tenho aqui todos os cabeçalhos das encomendas que foram geradas. E aí eu posso fazer o filtro por assinado, não assinado, saldado. E aqui nos critérios eu posso refinar ainda por fornecedor, por data, por ecrã, né, que é a tela que a gente chama. Outra consulta que é bem interessante, das recepções, né? Então eu posso ter a lista e linha é muito parecido com as outras, mas tem aqui, ó, recepções por período, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho da sociedade e eu posso verificar aqui para esse mês qual que foi digamos, a número de períodos, né? A recepção, deixa eu só colocar aqui qual foi o fornecedor. Aí eu vou colocar faturas ou devoluções por período, né? E ele vai me indicar aqui, só que daí para esse período, para Sisweb, só que eu não tenho, deixa eu ver, faturado para Sisweb, deixa eu só ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Então ele me traz os totais faturados, né? Em setembro, eu posso depois mudar a visualização para lista, né? Para saber os valores, ou ver gráfico. Isso aqui é bem interessante, né? Porque eu consigo colocar montantes aqui, né? De uma forma gráfica, né? Então eu posso tirar o fornecedor também e verificar aqui as faturas por período. Aí pode ter mais de um fornecedor aqui, né? Para esse montante. É quase igual às estatísticas, só que eu não consigo clicar aqui e ter o detalhamento, né? Mas é uma consulta semelhante. Mas se você tiver as estatísticas aqui, né, da fatura, por que que você vai usar aquela ali, né? Que eu consigo, ó, ver por produto, por fornecedor, né, por região, bem mais rico isso aqui, né? São Paulo, ó, games, Days Gone, de informática, Sisweb. Então é bem mais interessante. Estatísticas não adianta. O pessoal pega no meu pé, mas estatísticas é um mecanismo fantástico do X3 e é standard do produto, é só ativar e usar. Que mais? Das faturas, a mesma coisa. Eu tenho aqui a lista de faturas, linhas, e tenho esse Palmares Faturas aqui, que é interessante também. E o que que ele vai fazer, né? Ele vai gerar aqui uma informação dos 10 mais faturados, dos fornecedores. Aqui que eu não parametrizei. Mas esse aqui exibe isso, e aí eu tenho as consultas que são de lista e linha de fatura, né? Então, aqui, se eu for na lista de faturas, eu vou ter todas as faturas geradas e na linha eu vou ter os detalhes das linhas. Tá? Essas são as consultas mais utilizadas. Agora eu vou fazer com vocês aqui um processo da geral, né, de A a Z, para a gente retomar o conteúdo, só que eu vou criar uma tabela de preço. Tá? Então, aqui em compras, eu tenho aqui uma tabela de preço, registro da tabela. Eu vou selecionar o tipo da tabela. Veja aqui que eu tenho uma já criada, eu vou criar uma outra aqui para nós. Validade de início, vou colocar aqui que é até o fim de outubro. Vou selecionar o produto. Então, vou colocar aqui que o preço dele é 310. A divisa aqui ele carregou como euro, que está na configuração da, da tarifa, né? Mas eu posso trabalhar com uma cotação. Nesse caso aqui, ó, R$ 310, né, para esse produto. E eu poderia criar mais linhas, né, de tarifa ou fazer um parâmetro, por exemplo, por fornecedor, né? Então, eu poderia aqui colocar por fornecedor produto. Então, clicar aqui para um determinado fornecedor
E aí tem um critério para eu definir qual que é a prioridade, né? Então, para o SysWeb, para o produto Days Gone, a minha tarifa, desde que a quantidade mínima seja 10 e a máxima 200 unidades, o preço é 290. E aí eu posso criar de acordo com esses critérios, para o fornecedor tal. É muito semelhante a vendas também, tá? E eu posso importar isso também, tá? Bem fácil de fazer a importação. Uma vez que eu fiz essa configuração, então vamos lá. Vou fazer o pedido de compra, lembrando que vamos fazer o fluxo com o botão, né, gerando a encomenda. Então vou colocar aqui o comprador, vou colocar aqui o artigo, a data pedida eu vou colocar aqui para dia 12, quantidade 11, e o fornecedor eu vou colocar aqui, que é InfoCenter. Ó, estão vendo que ele puxou 310 ali, né? Que é o valor da tabela de preço. Aqui a compra, nível de taxa, beleza. Agora eu vou pegar aqui, ó, só para a gente fazer um teste. Vou colocar uma outra linha com a mesma informação, só que com a quantidade de 20 unidades, só que para o SysWeb. Ver se ele vai puxar aquele preço da outra tabela. Está com o critério aí, ó, 290, tá? Por que que ele puxou 290 de preço? Porque eu configurei uma tabela aqui. Quando for entre 10 e 200 unidades para SysWeb é 290. Quando for para qualquer outra é 310, tá? Isso aí é bem legal também. Bom, como eu gosto de X3, tudo é legal, então não vou ser muito redundante. Então eu vou colocar aqui no botão encomenda, ele vai gerar a nossa encomenda de compra. Então vou só pegar o número dela aqui no log. E aí eu vou lá na encomenda de compra e só vou verificar se ela foi gerada corretamente. Então foi essa 08 aqui, ó, para InfoCenter, Days Gone, o valor, vou verificar se ele carregou, a quantidade 11 e o valor 310, operação fiscal 809. Então, a encomenda já está criada, agora vamos fazer a recepção. Então, vou fazer aqui a recepção. Vou selecionar aqui o... Não é SysWeb agora. Agora eu comprei de outro, que é InfoCenter. Então, geralmente eu tenho a nota na mão, né? Então, aqui eu estou só fazendo teórico, né? Mas lá eu vou ter a nota na mão. E aí ele vai perguntar se eu quero substituir o separador. Sim. Aí eu vou só pegar daquele nosso dashboardzinho, né? Uma chave lá. Então, eu ia ter que ficar caçando a chave. 23871. Essas chaves foram fui eu mesmo que emiti, tá? Que a gente vai emitir em vendas, nota, né? Então, é uma chave que o próprio X3 gerou, tá? 23871. Aí aqui a data da entrada. Ó, já informei aqui, a linha já está preenchida com os dados da encomenda, só tem que conferir aqui, ó. Tá, não veio que é CFAP, porque eu pedi para sobrepor os dados, né? Então vou colocar aqui que foi 1102, origem 0. Por que que ele apagou? Porque eu pedi para sobrepor, tá? Não era para sobrepor esses dados aqui. Eu vou criar, vou imprimir a etiqueta, nesse caso não. Aqui eu posso fazer o fecho, fiz a recepção e ali os nossos indicadores estão sendo alimentados, tá? Quanto que foi encomendado, continua alimentando aqui em tempo real.
E agora eu só vou fazer a fatura desse fornecedor. Lembrando, tem maneiras mais simples e mais ágeis de fazer isso aí, né? Que foi aquele plano que a gente falou, né? Eu acho o mais fácil de todos, né? Vamos lá. Vou selecionar o tipo de fatura. Vou selecionar o fornecedor. E aqui eu vou selecionar a recepção. Então, tá aqui a recepção. Substituir os dados gerais, sim. Dados de transporte, sim. Então, ele preencheu todos os dados. Eu vou só lembrar aqui de colocar o número da fatura nesse campo aqui, número de fatura. Então, vou colocar aqui 23871. Vou criar. Agora, para a conferência dos vencimentos, já vejo se estão todos aqui. Olha, eles estão como não vencidos, então não vão aparecer lá na consulta do quantos a pagar. Então, tem uma aprovação depois para gerar como bom a pagar, né? Lembra que a gente já falou isso. Agora eu só vou aqui no controlo, e vou colocar aqui o valor para a contabilização. Recalcula imposto não, porque ele já veio calculado da recepção. E farei a validação. Ok. Então, nesse caso aqui, bem simples, né? Então, qual que seria o processo mais automático? Em compras, por isso que a gente fala qual que é o processo do cliente no DSI, né? Ele pode trabalhar com o plano de reagrupamento, o plano comprador, e colocar aqui o estabelecimento e selecionar tudo que ele tem para comprar, ó. Ele vem aqui, né? Então, por exemplo, aqui ele poderia ver aqui tudo que ele tem para comprar de um determinado artigo, né? E aí ele vai recarregar, ele vai ver tudo aqui, ó. Então ele vai ter a sinalização. Por que que alguns estão em laranja? Porque eles não têm aqui o fornecedor definido, né? Então ele poderia definir aqui ele está habilitado para marcar. Se tiver o fornecedor vinculado, o que que ele vai fazer, né? Ele vai pegar e já vai gerar tudo que tiver aqui marcadinho, né? É bem mais fácil, né? Então você vai ver todas as necessidades, analisar aqui, vai ver se foi gerado via MRP, qual que é a quantidade alocada, se está ligado a uma encomenda, né? Qual que é o valor, então tá tudo aqui bonitinho, né? Então você consegue visualizar. E a outra possibilidade é o nosso plano comprador. Então, no plano comprador, né, vai clicar aqui no maisinho. Esse aqui também é muito bacana, essa função, né? E lembrando que você pode filtrar por produto ou simplesmente fazer o picking das necessidades, né? Clicou aqui, ele vai trazer tudo que tem para comprar, vai marcar incluir tudo, vai dar um OK, ele vai trazer aqui na tela tudo que você tem, né? E aí você só vai complementar com o fornecedor, né? Então, por exemplo, aqui eu quero do fornecedor B, né? Daí ele vai colocar aqui só a informação que não está referenciado ao fornecedor, se quer atualizar a conta, né? Daí ele vai dizer se tem preço, aí você vai validando, só que ele tem numa grid só, né? E aí assim que ele terminou o plano, ele vai criar e ele vai criar encomendas de acordo com os parâmetros do sistema. Se ele agrupa por produto, se por fornecedor, se ele vai gerar um para cada linha, daí é parâmetro, né, pessoal? Mas basicamente, pessoal, esse é o nosso módulo de compras. Como eu falei, ele é super simples e acessível, tá? Numa outra oportunidade, eu passo aqui sempre os links da ajuda e do Help, né? Seja City, seja University, o Help. E eu passo para vocês meu muito obrigado por terem ficado com a gente todo esse tempo. Amanhã a gente continua no mesmo esquema de organização. O Fausto fará as perguntas, a gente espera o pessoal logar e a gente vai falar sobre vendas, tá? Então, vendas amanhã um pouquinho mais tranquilo, porque tem orçamento, encomenda de venda, expedição, fatura, são fluxos mais fluidos, né? Porque a funcionalidade de vendas ela é um pouco mais fluida, porque compras têm mais controles, né? Compra sempre tem mais controle. Venda, você quer agilidade para venda, tem que ser rápido.
E aí, amanhã eu vou retomar o artigo mais uma vez, tá? A gente vai ver, além da categoria, os cadastros de artigo, os parâmetros para venda, a gente vai cadastrar um artigo, tá? Que eu já acabei não cadastrando. A gente vai cadastrar um cliente, um artigo, uma categoria cliente, e vai fazer todo o fluxo duas vezes, né? E aí, na quinta-feira, a gente refaz o fluxo todo e, de repente, eu começo a colocar um pouquinho mais de complexidade. A gente faz uma devolução, uma parcial, faz uma cotação, né? Faz uma resposta em compras, roda um MRP, para vocês olharem, de repente, um pouquinho mais complexo. Da minha parte é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Um excelente fim de noite para todos, um bom descanso. Agradeço a presença de todos. É sempre muito interessante estar aqui com vocês, trocando conhecimento e vivência do software. E só tenho a agradecer a vocês e a Axis pela oportunidade. Então, fica aqui meu muito obrigado a todos e nos vemos amanhã. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos. Tenham uma excelente noite.